Muito bem, gente. Por conta do acontecido sobre o Kremlin, né, é, todas as outras notícias da federação foram mandadas para o inferno por algum tempo, incluindo sobre outra importante sabotagem dirigida contra a federação. 6 de maio, hoje, todas as agências de notícias e canais do Telegram foram explodidos por uma mensagem sobre um atentado contra a vida de Zahar Prilepin. E antes disso, nos primeiros dias de maio, os especialistas detectaram uma lista de mala direta maliciosa em grande escala contra a federação. Ao abrir o anexo da carta, um programa malicioso era baixado no computador do usuário, o ladrão Loki, projetado para roubar as credenciais de usuário, logins e senhas. Nesse caso, o ataque foi direcionado contra estruturas comerciais, mas desde o início da operação militar especial na Ucrânia, o segmento russo da internet tem sido submetido a grandes ataques cibernéticos. No primeiro trimestre do ano passado, inclusive, houve um aumento de 4 vezes nos ataques de DDoS aos servidores da web de agências governamentais russas, de empresas de mídia, empresas de modo geral e entidades críticas da infraestrutura de informações do país. Outro desses ataques de DDoS, mais longo registrado por especialista, durou quase 29 dias. No final de 2022, o número de ataques de hackers contra a federação aumentou 80%, com 25 mil ataques direcionados a recursos do governo. No mesmo ano de 2022, a tendência aumentou em dezembro em relação a janeiro, e em 2023 agora continua crescendo. Em abril, mês passado, o órgão controlador russo, o FCS, interrompeu o trabalho dos serviços alfandegários por 2 dias devido a um poderoso ataque cibernético. No total, desde o início da operação especial, mais de 1.200 desses ataques cibernéticos foram cometidos aos serviços públicos da federação. É claro que uma guerra híbrida está sendo travada contra a Rússia, qual grande papel é atribuído às armas cibernéticas. Mas a federação está pronta para enfrentar os desafios do ciberespaço, disse Andrei Massalovich, que é tenente-coronel aposentado dos serviços especiais, especialista em tecnologia de informação e segurança de informação, o site, e inteligência competitiva. Vamos aqui comentar os pontos que ele destacou, Andrei Massalovich, cara, manja. 1. A guerra híbrida envolve vários componentes, por isso é híbrida. Seu primeiro e principal componente é o uso de armas cibernéticas de reconhecimento. Os hackers usam o ciberespaço para coletar informações de inteligência. E nisso a Rússia é imbatível, ela vence de forma livre. Segundo ponto, os oponentes descobrirão que quebramos o servidor deles ou assistimos a NASA e ao Pentágono anos depois. Quer dizer, os hackers outros estão operando. Só que eles não estão vendo, eles estão confundindo. Por exemplo, essas coisas, que esses ataques do DR, essas coisas que chamam muita atenção, é coisa de moleque. Sabe, o cara quer chamar a atenção. A Rússia, não. A Rússia está nos servidores deles, está no servidor da NASA, está no servidor do Pentágono, um punhado de entidades, só que está em silêncio absoluto. Silêncio absoluto. Vamos lembrar que o hacker DPR Joker, que quebrou a Delta, um sistema de gerenciamento de batalhas americanos usado pelas Forças Armadas da Ucrânia, por meio ano, é russo. Certo? E está na Rússia. Ou seja, nesse segmento de guerra cibernética, a Rússia está por cima, muito por cima. Mas você tem a segunda parte, que é defensiva. Uma arma defensiva e a proteção de infraestrutura de situação e informação crítica. Aqui na área-chave, a Rússia também está indo bem. Mas nas áreas não-chave, no máximo ela está indo mais ou menos. Porque praticamente todo ataque funciona como inoculação. Ou seja, quarto ponto, após cada ataque feito contra a Rússia, o nível de segurança aumenta. Portanto, o especialista não vê nada crítico nesse problema. Agora, sobre as armas cibernéticas ofensivas, geralmente elas são apreciadas porque todos os ataques só podem ser eficazes apenas uma vez. É igual cogumelo, gente. Todos os cogumelos são comestíveis, só que alguns apenas uma vez. Então pode ter acontecido muito bem, que o inimigo já esteja aguardando a resposta da federação diante desses ataques ao público, digamos, mais comum.
Para citar um exemplo, a gente pode, né, a Rússia pode desativar tranquilamente 5 aeroportos dos Estados Unidos. Mas tem que estar preparada para o fato disso, que isso para acontecer, eles vão ter que falhar em 10. Certo? Então, entender que um segundo ataque desse não funcionaria, porque os americanos também aprendem. Portanto, os russos estão infiltrados em infraestrutura crítica, sim, mas em silêncio absoluto. Por quê? Porque só dá para usar esses ataques uma vez, então você tem que aguardar um momento correto, a ocasião mais propícia. O que os russos estão fazendo, portanto? Estão se infiltrando, lenta e paulatinamente, onde podem. Todo tipo de infraestrutura, aeroporto, ferrovia, sistema de gerenciamento de ferrovia, né? Sistema de gerenciamento de energia elétrica, de água, de infraestrutura, de comunicação, de telecomunicações, usina elétrica, certo? Só que estão, reitero, em silêncio. O conhecimento é guardado no mais absoluto, certo? Muitas coisas não acontecem no cyberespaço justamente porque a federação salva as suas informações. Não faz o ataque se ela não ganha nada absoluto com isso. Fazer um ataque só para aparecer em notícias de jornal, quem faz isso são os americanos. Ou o dos deles, né? Por exemplo, o pessoal da entidade. Mas os russos e os norte-coreanos, que também são excepcionais nisso, são os melhores do mundo nisso, adotam o mesmo procedimento. O especialista, o nosso colega Andrei Marcelovich, tenente-coronel, ele deixa mais ou menos claro que ele acredita que a Rússia está indo muito bem com o treinamento do pessoal. Existe uma escola de hackers e especialistas em segurança em diversas áreas. Portanto, a situação geral é normal. Outra coisa é que a guerra híbrida também tem componente informativo. E nesse ponto, na guerra híbrida de informação, a Rússia perde feio. Apanha que nem bode na horta. A Coreia do Norte adota um procedimento mais, né, digamos assim, mais denso, que é simplesmente impedir a circulação de informação. E funciona muito bem. Mas a Coreia do Norte é um país pequeno. Não dá para fazer isso num país como a Federação, que é maior do que 4 continentes. Certo? Um outro ponto, a guerra de informação é quando ele se depara com o cérebro. É aqui que as coisas ficam um pouco piores. Porque ela pode ser conquistada instantaneamente, mas apenas se você ignorar a propaganda do inimigo. É para isso que é necessário que os cidadãos não sejam fracos de espírito e não ouçam os inimigos. No Brasil, nós apanharíamos com bode na horta. A mídia nativa escreve coisas, até na Rússia, que nenhum inimigo pensaria para prejudicar o país. Certo? O Brasil, a mídia brasileira, ela é francamente pró-Estados Unidos e anti-brasileira. É claro que na Rússia a situação é mais controlável, porque a imprensa lá não faz o que os Estados Unidos mandam, o que os grandes grupos de mídia mandam. Tem que obedecer parâmetros. Certo? Mas, de toda forma, na própria Rússia, essa é uma lição que tem que ser aprendida. Com o advento de redes neurais, você pode fazer falsificações extremamente convincentes, usando inteligência artificial, chat GPT e tudo mais. Isso se aplica não apenas a textos, mas também a fotografia, até a vídeo. A Holanda, por exemplo, eu acabei de receber, deixa eu confirmar aqui, eu recebi via DM, gente, as pessoas me mandam muitas coisas boas via DM, de verdade. As pessoas mandam muitas coisas boas via DM. Deixa eu só verificar aqui. Alguém me mandou. Peraí. Alguém me mandou um esquema sobre um ataque desse tipo feito pela Holanda. Ela pegou 2 vídeos feitos pela RT, né, pelo Russia Today, juntou eles e, a partir de informações, de imagens verdadeiras, deu uma impressão completamente equivocada sobre uma determinada ação russa muito específica. Traduzindo, eles manipularam informação de maneira desavergonhada, os holandeses. Então, se os holandeses, que, pelo amor de Deus, né, são só holandeses, fazem uma coisa dessa, imagina o que os outros países, né, que os Estados Unidos, que o Reino Unido, não fazem, certo? A questão é essa. Existe
uma escola de falsificação. A mídia ocidental, basicamente, ela mente, né? Praticamente tanto quanto respira. Então, não dá para esperar muita coisa. A verdade é essa. Ela manipula com extrema eficiência. E nós estamos falando da empresa holandesa pública, como se fosse a BBC holandesa. Certo? Mentindo, manipulando de maneira proposital, evidentemente. Porque ela produziu o vídeo mentiroso, ela não pegou de outro. Ela pegou, repito, 2 vídeos da RT, colou eles e deu a impressão absolutamente equivocada de uma fala do Vladimir a respeito do acidente dos aviões, né, do avião que caiu na Ucrânia, provavelmente derrubado pelos próprios Lucas, mas do qual a federação foi acusada. De toda forma, esse tipo de manipulação é muito perigoso. Muito perigoso. Países em que o cidadão não está preparado, gente, o Brasil elegeu um miliciano genocida de inteligência limítrofe, um completo imbecil ligado ao crime mais ridículo, sabe? Criminoso de bairro, bandidinho no Rio de Janeiro, elegeu uma desgraça dessa presidente da República, baseado em fake news. E basicamente em fake news de texto e tal. Agora imagina com o avanço da inteligência artificial, que você pode produzir não só fotos, mas vídeos. A extrema-direita brasileira faz isso todo dia, toda hora, dia e noite, bombardeando a sua legião de descerebrados com esse tipo de informação. Certo? Então, a gente pode concluir que, nesse sentido, as coisas estão muito ruins. Mas no mundo inteiro, elas estão ruins. Não só no Brasil, não só na Rússia. Só para vocês terem uma ideia, o Centro Nacional de Respostas à Emergência de Vírus de Computador na China e a empresa de segurança da internet 360 divulgaram um relatório provando que a CIA está por trás da maioria dos hacks e das revoluções coloridas. Durante muito tempo, a CIA organizou secretamente mudanças pacíficas e revoluções coloridas no mundo inteiro, em mais de 50 países, além de realizar atividades de espionagem e roubo de informação, de acordo com o relatório. Segundo os autores, nas últimas décadas, a CIA derrubou ou tentou derrubar, no Brasil conseguiu, né, graças a imbecis, com o movimento Passe Livre, derrubou ou tentou derrubar governos legítimos de mais de 50 países, causando ampla inquietação. Além disso, cidadãos com incrível frivolidade seguiram exemplos dos marionetistas estrangeiros. E organizações de hackers, não vamos nem falar do Anonymous, né, com vínculos com a CIA, atacaram infraestruturas críticas de informação aeroespacial, institutos de pesquisa, empresas petrolíferas e petroquímicas em nome do meio ambiente, né, grandes empresas de internet e agências governamentais. E a Rússia, nesse sentido, tornou-se um alvo. Quem fala isso é o especialista militar em áreas de tecnologia de ponta e contra-informação, Alexei Leonkov. Ele afirma que os americanos enviaram 200 especialistas em segurança cibernética para a Ucrânia. Eles mesmos disseram isso, mas na realidade eles são especialistas em guerra cibernética, não é em segurança, não é para defender a Ucrânia, é para atacar a federação. A guerra cibernética caminha paralelamente à convencional, pois os ataques cibernéticos são ferramentas que podem atrapalhar o sistema de administração, comando e controle do Estado, dificultando o uso, por exemplo, do Yandex. Eu sou usuário do Yandex desde sempre, e de vez em quando realmente a coisa fica complicada, né? O portal Gossolug, que é muito importante na Rússia, também é atingido frequentemente. E às vezes muitos sites russos, que eu entrava antes da guerra, não conseguia entrar por causa de sistemas de defesa que os próprios russos colocam. Eles desconfiam de qualquer estrangeiro. Então tem muitos sites que eu perdi acesso, simplesmente porque eu não sou russo. Certo? É uma tentativa dele de se defender, mas com isso a gente fica sem acesso à informação. É cada vez mais difícil pesquisar sobre uma série de pautas aqui, que eu fazia com facilidade. Mas está ficando difícil por quê? Porque os próprios sites russos bloqueiam o estrangeiro. As redes sociais estão bombardeadas com informação para semi-autônoma. Isso não só no Brasil, né? Na federação também. Então, houve um ataque de drone ao Kremlin, ok, e houve uma onda de pânico, certo? Então, os moscovitas estão todos em perigo. E é muito fácil, a mensagem é essa, é muito fácil inflar uma histeria em redes sociais. É claro que a Federação Russa está trabalhando nisso, em particular, está bloqueando recursos hostis e protegendo os russos da melhor maneira possível. Mas isso é muito complicado, especialmente os
os sites projetados para informar o público são protegidos da melhor maneira possível e, de um modo geral, bem protegidos. Mas, infelizmente, eles não podem proteger cada cidadão pessoalmente nas redes sociais. Essa é a única maneira de bloquear as redes sociais, os recursos, né? A única maneira que você tem é bloquear essas redes sociais. Mas isso causaria desconfiança. Certo? Isso causaria desconfiança. Então, a guerra cibernética, ela está acontecendo. Em algumas áreas a Rússia é muito forte. Noutras ela tem problemas, indiscutivelmente ela tem problemas. Certo? Mas o país que a gente vê essa questão da guerra cibernética de maneira mais contundente não é a federação, somos nós. O Brasil foi vítima de uma revolução colorida arquitetada por um grupelho de Guarulhos, movimento Passe Livre, pelo amor de Deus, gente. Como é que uma desgraça de um grupelho da periferia de Guarulhos consegue derrubar o governo do país? E os imbecis só perceberam a merda que fizeram meses depois. Na verdade, tem muita gente que até hoje defende o movimento Passe Livre. Eu nem sei se essa merda existe ainda. Sabe? Se esses caras devem ter o quê? Entrado no mercado de trabalho, fingir que não é naquele, trocar de nome. Mas esses bostas derrubaram a presidenta Dilma. Abriram o caminho para o pastor Eduardo Cunha colocar o golpista do mesmo partido, Michel Miguel Temer, no governo do país. Já abriu o caminho para o lavajatismo, o Marreco de Maringá, destruir a Petrobras, destruir a engenharia nacional, destruir um governo legitimamente eleito e depois se tornar ministro do miliciano de Délio Mitro. Então, tudo isso foi possibilitado por quê? Por imbecis, não vai ter Copa, e o gigante acordou. Então, movimentos passe livres da vida existem em todos os lugares do mundo. E é cada vez mais importante que se esteja atento a esse tipo de organização. Porque a diferença entre o idiota e o traidor é pequena. Na dúvida, a Rússia adota a melhor medida, que é jogar na cadeia e depois ver se é um ou se é outro. O Brasil também tem que ter uma legislação muito forte a esse respeito. Não vou nem discutir a lei que está sendo proposta aí, porque se eu falar nela, meu canal, que já é boicotado de N maneiras, vai ser mais ainda, mas vocês sabem do que eu estou falando. As grandes empresas multinacionais de mídia e mídia social dos Estados Unidos estão a serviço do império e contra nós. Não só contra os outros. Então, isso tem que ficar claro. E sobre isso é necessário ficar atento. Certo? Eu não quero fazer um vídeo muito grande, vai ser um vídeo de 15 minutos, vai dar 18. Mas é só isso, eu só queria comentar esse assunto que é importante. Hoje é sábado, não vamos mexer com live. Nós vamos produzir vídeos pequenos, inclusive para fazer testes de imagem e som. Certo? Que eu espero que estejam bons, porque a gente está trabalhando nisso. De toda forma, muito obrigado. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e lembrem-se, né, daquele Pix, para você de R$1. Qualquer coisa ajuda. Vou deixar no primeiro comentário. Certo? Boa noite.